Boa noite, pessoal. O trabalho que eu e a Vanessa desenvolvemos é relacionado à Casa Ames, tá? Ela é uma casa que ela se encontra em Los Angeles, é um clássico até os dias de hoje, uma referência na área da arquitetura, tá? E ela foi projetada pelos dois arquitetos, Charles e Ray. Falando um pouquinho dos arquitetos, o Charles ele era arquiteto e designer industrial e a Ray era designer, artista e cineasta. Eles tinham uma carreira de sucesso nas suas áreas, até que eles se juntaram e fizeram uma parceria, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, porque eles vieram a ser um casal, tá? Então, eles foram muito conhecidos na época, tiveram uma carreira muito ilustre, com base na elaboração de mobílias únicas e arrojadas, tá? Marcando a história da arquitetura e do design nas décadas de 1940 a 1970. E também, depois que eles se juntaram nas suas vidas, tanto pessoais quanto profissionais, eles se tornaram uma dupla invencível na arte de dar vida a peças e designers. Falando um pouquinho da ficha técnica do projeto da Casa Ames, que foi projetada pelos arquitetos Charles e Ray, o projeto teve início em 1945 e teve a sua conclusão em 1949. A construção, a concepção dessa edificação veio a se concretizar em 1966, tá? A Casa Ames, ela é localizada em Los Angeles, tá? Esse projeto, ele surgiu através da revista Artes e Arquitetura, que tinha a intenção de criar protótipos residenciais de baixo custo, visando atender a grande demanda habitacional que estava surgindo na época, após a Segunda Guerra, para os soldados que estavam retornando. O objetivo e a metodologia desse projeto a gente vai ver a seguir, a gente vai explicar mais detalhadamente nos próximos slides, mas aqui a gente tem um resuminho para todo mundo, caso vocês queiram ler depois, está disponível aqui. A relação que existe, que pode ser observada nas plantas de implantação, situação e localização em relação à edificação e o seu entorno, é que a mesma ela é muito afastada da via pública, né? Das ruas ali, ela tá muito afastada, tá? Então, o que acontece? Ela tem uma relação mais estreita entre o lote e as suas imediações, tá? A casa implanta-se em um lote de 3 hectares, no topo de um penhasco de 150 metros, com uma vista para o mar, tá? O local de implantação desta casa, dessa edificação, é um planto no terreno íngreme, criado por um muro de contenção de concreto a oeste, tá? Como esse terreno ele é muito íngreme, os arquitetos Charles e Ray, eles optaram por fazer uma escavação para colocar os dois volumes da edificação em uma forma linear, tá? Mas também para preservar a vegetação que existia no lote. Então eles escolheram a parte do lote em que tinha a menor quantidade de árvores que fosse preciso remover, né? Para que fossem feitas os dois volumes da edificação e que esses volumes tivessem uma relação externa com a natureza, né? Portanto, que eles valorizaram muito a vista do mar, que também a gente pode observar na plantinha ali embaixo, à direita de vocês, tá? A edificação ela é muito rodeada por vegetações, né, o que apresenta um sombreamento na edificação, então ela pega pouca incidência de sol, tá? Como o sol ele passa na fachada sul, a edificação também não pega sol devido ao muro de contenção que tá ali, porque na fachada norte, que dá para o mar, ela não pega sol. Então a gente pode concluir que
é considerada uma casa fria, assim, devido a essas características de posicionamento, né? Mas também não existe uma variação de temperatura devido à edificação estar próxima ao mar. A resolução formal dessa edificação, ela está relacionada com base em dois volumes distintos e afastados, tá? O menor deles, que é o que está à nossa direita, é destinado às atividades de trabalho, e o maior, que está à nossa esquerda, é destinado à vida doméstica, tá? Então, esses dois volumes, eles possuem um pé direito duplo e um mezanino interno, tá? Muito semelhante à tipologia de um loft atualmente, tá? O partido arquitetônico aplicado para essa edificação é o partido compacto. Como a gente pode observar no volume maior, onde é a residência, a gente tem uma subtração de uma pequena parte, tá, do volume. A gente também pode dizer que ela tem um espaço adjacente devido ao vão que tem entre uma edificação e outra, que o que interliga elas é um pequeno pátio. Ela está situada de uma forma linear no lote, apresentando uma organização linear. Na sua fachada, a gente pode observar que ela tem ritmo e transformações devido às estruturas utilizadas e também à composição das mesmas. Os dois volumes apresentam também uma proporção, tá? Se a gente for pegar os volumes e realmente analisar eles, observar, a gente vê que cada um deles tem uma proporção, tá? Existe também na planta baixa dos ambientes uma distribuição hierárquica. Bom, nesse momento nós vamos analisar como é feita a divisão das áreas, né, dessa casa. Basicamente, ela pode ser dividida entre três grandes áreas, sendo elas, então, a área de convivência, área íntima e área de serviço, né, como mostra na imagem. Então, ali no primeiro bloco, né, o maior, que ele é o residencial, no térreo nós temos basicamente a área de convivência, que está com a chura rosa, né? Ali é a sala de estar, sala de jantar e a cozinha, já que ela é uma cozinha integrada com os demais ambientes. E depois a gente tem também uma área de serviço, a lavanderia, que está com a chura verde. E já no segundo pavimento, temos ele todo em achura roxa, que seria a área íntima. Ali tem 2 quartos, o closet e 2 banheiros. Já no segundo bloco, ele é um bloco de trabalho, então, tanto por isso que ele está todo com a achura verde, né? No térreo dele, nós temos então um dark room, que é uma sala escura para revelação de fotos, o estúdio ateliê, e o segundo andar seria uma sala de espera, enfim, um depósito, algumas plantas baixas aparece um quarto, enfim, que seria um local de descanso do trabalho. E aqui a gente vai falar um pouquinho como se dá os acessos, né, a essa residência. Então, no primeiro bloco, ali no pavimento térreo, nós temos 3 saídas, né? Na verdade, 4 saídas para as ruas, né? Que são as portas, sendo 2 esquadrias corrediça e 2 esquadrias de abrir, né? E nós temos também localizado mais ou menos ao centro dessa planta um acesso vertical, que seria uma escada caracol, que dá acesso ao segundo pavimento, que são as áreas íntimas. E no segundo bloco, né, o bloco de trabalho, nós temos então 2 esquadrias corrediças que dão acesso às ruas, né? Na parte interna nós temos uma esquadria de abrir que dá acesso então ao dark room ali, que é a sala escura, né, de revelação de fotografias, e uma escada reta, né, mais ou menos também centralizada na planta, que dá acesso direto então ao segundo pavimento, que seria o depósito versus o quarto de descanso. Nessa imagem a gente mostra um pouco sobre como se dá o deslocamento, né?
Não existe um único trajeto, já que a planta baixa dessa casa ela é de ambientes bem abertos, né? Exceto ali pela cozinha, nós temos um acesso direto para a área de serviço, a lavanderia, né, que tem acesso para a rua também. Os demais ambientes são todos abertos entre si, interligados, né? Então é uma planta baixa bem livre. E no segundo andar, né, do primeiro bloco, né, nós temos um corredor que dá acesso às demais áreas, né, os demais quartos e banheiros. Então ali seria uma circulação ramificada. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a modulação, tá? Essa casa ela é formada então por dois grandes blocos, né? Um residencial, o outro dedicado ao trabalho. Eles são definidos por duas linhas paralelas, ou seja, eles têm a mesma altura e a mesma profundidade, né? A diferença entre ambos seria no comprimento, né? O primeiro, o dedicado à residência, ele é um pouco maior, digamos, mais comprido do que o segundo bloco, tá? Eles são ligados, então, por um pátio que dá acesso um ao outro, né? Então, a gente pode ver que eles são bastante simétricos entre si, né? Uma modulação bem similar. Bom, a estrutura dessa casa ela é de aço. Ela foi criada ao lado de um muro de contenção de concreto, né, apoiada sobre ele, com armação de aço em perfil H, com 4 polegadas para as paredes e 12 para as vigas que suportam a cobertura. Tá? Os pilares eles são unidos 2 a 2 por vigas treliçadas metálicas de 300 milímetros de altura, que vencem esses vãos de 6 metros. Aqui na planta baixa nós demarcamos onde estão os pilares, né? Eles são com espaçamento entre um e o outro de 2,23 metros. E aqui na foto de cima, a primeira foto, aparece bem a estrutura, os pilares e as vigas treliçadas que suportam, então, toda essa carcaça metálica dessa residência. Ainda falando um pouco sobre a materialidade, né, dessa residência, as paredes elas são formadas por diversos painéis com cores bastante vibrantes, né, como azul, vermelho, amarelo, né, e muito vidro, né, que traz essa luz interior bastante marcante, com padrões geométricos para dentro dessa residência. Olhando, né, esteticamente o lado de fora, é possível observar uma referência bastante forte ao neoplasticismo holandês, né? Pelas formas geométricas, a escolha das cores, né, os padrões na fachada, né? Aqui até eu trouxe o exemplo da composição em vermelho, azul e amarelo do Pierre Mondrian de 1930. E a gente pode ver que realmente ela remete bastante, né, à área externa dessa residência. E falando um pouco sobre o interior, né, a decoração dessa casa, ela tem pisos e escadas de madeira que criam um grande contraste, né, pelo uso dos materiais pré-fabricados na estrutura de aço, enfim, que traz esse ar frio industrial para dentro da casa. Esse contraste ele também é bastante marcado pela área externa, já que essa residência ela é cercada pela natureza. E a decoração interna também, já que ela conta com esculturas, ornamentos que remetem à natureza, tanto pela materialidade, né, quanto pelo contexto. Né? Lembrando que tanto Charles quanto a Ray, eles eram artesãos também, então boa parte das esculturas que ornam essa casa foram eles mesmos que fizeram. E para finalizar, aqui eu trago a conta, né, do Instagram da Residência Eames. Esse aqui é o Instagram oficial, né? Existe um Instituto Eames, onde hoje é possível fazer visitações a essa casa. E no Instagram deles tem um acervo incrível de fotos dessa edificação, da decoração interna, externa, fotos atuais, fotos antigas. Então, para quem gostou, né, desse trabalho, quiser conhecer um pouco mais, fica o convite então a darem uma olhadinha no Instagram da Eames House.